tema da aula de hoje é o ser como dom e a verdade. Então, gostaria de retomar aqui alguns assuntos que foram tratados nas últimas aulas. Então, na aula de posicionamento diante do ser, eu falei sobre as constantes limites e impossibilidades inexoráveis e absolutamente incontornáveis que constituem a realidade. Entre elas eu falei da verdade e do bem, que a realidade ela é constituída por um conjunto de constantes limites e impossibilidades absolutamente intransponíveis, são dados. Um deles é a verdade. A verdade você não consegue negar a verdade. Mesmo uma pessoa que ela acredita numa mentira, ela acredita nessa mentira sob razão de verdade. Toda vez que você tenta negar a verdade, você incorre numa autocontradição, num argumento que se desmente a si mesmo. Porque se você diz que não há verdade, que a verdade não pode ser conhecida, é verdade que não é verdade, você considera então que é verdade que não é verdade. E se você acha que a verdade não pode ser conhecida, você conhece com certeza que a verdade não pode ser conhecida? Então isso é um limite, é absolutamente inexorável. A verdade é um limite inexorável. E também o bem. É impossível para o ser humano desejar algo a não ser sob razão de bem. Mesmo se ele se esforça para desejar o mal pelo mal, ele não consegue, é absolutamente impossível. Por mais que ele tente negar o bem, parece que ele se esforce, ele vai fazer isso porque ele acha que isso é um bem. Então essas são duas constantes, né? São dois limites que mostram tanto a nossa finitude, mostram como as coisas não são determinadas por nós não temos o controle sobre as coisas, nós não podemos alterar isso, né? Isso nos constitui. Quanto mais nós aceitamos essas constantes, esses limites, essas impossibilidades, quanto mais nós somos dóceis a elas, mais nós somos perfeitos. Essas constantes, limites e impossibilidades são perfectivas, elas são constitutivas da própria ordem, da ordem metafísica, da ordem da harmonia do universo, da harmonia da criação do próprio ser. Então essas constantes, elas formam um conjunto coerente, coeso de constantes, limites e impossibilidades absolutamente incontornáveis, intransponíveis, que por ser um conjunto coeso, um conjunto coerente, eles são dotados de uma racionalidade, de uma inteligibilidade. Eles são uma racionalidade, eles são a racionalidade intrínseca que rege uma racionalidade intrínseca, objetiva e universal que rege todas as coisas desde o seu mais íntimo. Ora, como a gente viu, essa racionalidade não foi instituída pelas próprias coisas, ela é um dom, ela não tem como ser alterada por nós. Então, ela foi estabelecida por um outro. Ela tem um caráter racional, ela é dotada de uma racionalidade, então ela reproduz. Ela foi também instituída racionalmente. Ela é uma reprodução por participação da racionalidade divina mesmo, da inteligência divina. E essa é a racionalidade que é reproduzida na própria constituição do universo, na constituição das criaturas. Ela é um dom. Então a gente vai falar sobre isso, e focar um pouco na questão da verdade. Para ilustrar esse tema, eu vou ler aqui algumas passagens das Escrituras de Santo Agostinho e de São Tomás de Aquino. Primeiro, nós temos o Salmos número 100, que na Vulgata é 99, no versículo 3 ele diz: "Sabei que o Senhor é Deus, Ele nos fez e somos seus, seu povo e ovelhas do seu pasto." A tradução aqui não está muito boa, apesar de ser do padre Mato Soares, tem aqui ipse fecit nos e não ipsi nos. Ele nos fez e não nós nos fizemos a nós mesmos. É isso que as criaturas dizem, né? E na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, ele diz: "Porque quem é que te distingue, né, declarando-te superior aos outros? Que tens tu que não recebestes? Tudo que nós somos, nós recebemos. Nós não somos os senhores absolutos daquilo que somos. Nós temos o ser por participação.
Nós temos a posse do ser, nós não somos o nosso ser, nós não somos o ser. A perfeição que nós temos, ela é recebida e ela não é infinita, ela é participada. Participar quer dizer realizar de modo limitado, finito, uma perfeição que em outro, em Deus, existe de modo ilimitado, infinito e não recebido. Absolutamente uno, simples, com superabundância infinita e exaustiva. Então, que tens tu que não recebesses? E se o recebeste, por que te glorias, como se não tiveras recebido? Esse é o pecado do homem, tem muito a ver com isso, de não se ver como dom, não tratar as coisas como dom, mas se achar uma espécie de Deus, que ele tem controle absoluto sobre as coisas. E isso não vai passar de um ato de pirraça absolutamente impotente contra algo que ele não pode deter, porque ele não consegue alterar o caráter de dom das coisas. Em Santo Agostinho, nas Confissões, ele vai comentar esse salmo, né? Ele diz o seguinte, essa passagem é muito bonita e muito importante. E o que é isso? Perguntei à massa do mundo sobre meu Deus, e ela, a massa do mundo, me respondeu: não sou eu, mas ele me fez. Perguntei à terra, e ela disse: não sou eu, e tudo que está nela confessou o mesmo. A terra não confessa que não foi ela que fez a si mesma. Perguntei ao mar, aos abismos e aos seres vivos que rastejam, e responderam: não somos teu Deus, procura acima de nós. Perguntei aos ventos que sopram, e todos os ares com os seus habitantes disseram: Anaxímenes errou, não somos Deus. Por que ele fala de Anaxímenes? Que é um pré-socrático, porque os pré-socráticos eles atribuíam sempre alguns dos elementos uns elementos físicos, né? A terra, o ar, o fogo, isso, o princípio de todas as coisas. Anaxímenes é um daqueles que atribuiu ao ar o princípio de todas as coisas, a arque de todas as coisas. Então aí ele fala: não, o Anaxímenes errou. Santo Agostinho: perguntei aos ventos que sopram em todos os ares, e eles disseram: o Anaxímenes está errado, não somos nós o princípio de todas as coisas, não somos Deus. Perguntei ao céu, ao sol, à lua, às estrelas: tampouco somos o Deus que procuras, disseram. E disse a todos eles que rodeavam minha carne por fora. Veja, disse a todos eles que rodeavam minha carne por fora, ou seja, que estão fora, estão exterior a mim. Então, Santo Agostinho ele está tratando aqui de algo fundamental, que é o desejo de conhecer a Deus, que existe em todos os homens. Um desejo, todo homem tem por natureza, diz Aristóteles, logo no começo da metafísica, o desejo de conhecer. Esse desejo de conhecer é conhecer pelas causas. Bom, implicitamente aí é um desejo de conhecer a Deus, porque Deus é a causa não causada de todas as causas. O conhecimento de Deus é que explica, vai dar o conhecimento que explica todas as coisas. O homem ele tem esse desejo de chegar a conhecer a Deus. O impulso do homem para se unir a Deus é um impulso primeiramente intelectual, de ordem intelectual, e depois volitivo, depois da ordem do amor, da ordem da vontade. Então ele está se indagando essas perguntas, né? Que ele começa aqui: e o que é isso? Perguntei à massa do mundo. Ele está se admirando das coisas. Então Aristóteles, logo depois de falar isso no começo da metafísica, ele diz que os homens começaram a filosofar pela admiração. A admiração ou espanto, né? É como se o homem está diante de um efeito que ele não consegue explicar, que ele não consegue atingir a causa, e constatando a ignorância da causa, conhecendo aquele efeito, ele tem um impulso cognitivo, impulso da inteligência de querer conhecer a causa daquele efeito. Isso é a admiração, isso é o espanto. Quando as coisas, por exemplo, existem várias formas de espanto, de admiração, né? A beleza é uma forma de admiração. De espanto também, mas uma forma de espanto, por exemplo, acontece com todo mundo, é quando as coisas saem fora das nossas expectativas. A gente se espanta com aquilo, a gente esperava uma coisa, acontece outra, e a gente se pergunta por que ocorreu isso e não aquilo que eu esperava. Isso é uma forma de espanto, né? E aí esse espanto dele aqui está aplicado ao conhecimento da realidade, né? E ele vai ver
como vocês vão ver, como diz as escrituras e essa reta filosofia, que quando você se coloca essas perguntas e examina o mundo, você consegue respondê-las. Você consegue responder porque o mundo manifesta a sua causa primeira, e você consegue chegar ao conhecimento da causa através dos efeitos, e porque a inteligência humana ela tem essa capacidade. Muito bem, então ele continua: e disse a todos eles que rodeavam minha carne por fora: falai-me do meu Deus, porque vós não sois, dizei-me algo dele. E eles exclamaram com voz poderosa: eles nos fez. Então as criaturas exclamaram com voz poderosa: ele nos fez, Deus nos fez. E aqui citando o Salmo, número 100. Minha intenção era a minha pergunta, e a aparência deles era a resposta. Voltei-me então para mim mesmo e perguntei: tu, quem és? E respondi: um homem. Começou a refletir. E eis que se me apresentam um corpo e uma alma, um exterior e outra interior. Em qual deles devo procurar meu Deus, que já procurei pelos corpos da terra até o céu, até onde pude enviar os mensageiros de meus raios oculares? Mas o interior é melhor. Com efeito, é a ele que se referiam todos os mensageiros corporais, como a um supervisor e juiz das respostas do céu e da terra e de tudo que está neles, quando diziam: não somos Deus, e ele nos fez. O homem interior conhece isso pela ação do exterior. O interior, ou seja, o que é interior do homem aqui? Não é o estômago dele, evidentemente, é a alma, com as suas capacidades fundamentais da inteligência e da vontade. O homem interior é esse homem que vive pela sua inteligência e pela sua vontade, né? Que ele tem ele sabe que isso é o mais importante nele do que o corpo. O homem interior conhece isso pela ação do exterior. Olha só, esse conhecimento não é algo que brota da imanência do homem, não brota de dentro dele, vem de fora. Olha só como Santo Agostinho era tomista aqui, hein? Tomista tonalética. Uma provocação, claro. O interior, conhecia essas coisas, eu alma, pelos sentidos do meu corpo. Então, através dos sentidos que ele chega a esse conhecimento, ao conhecimento de Deus. São Tomás de Aquino, e tem nos comentários as sentenças de Pedro Lombardo, ele diz o seguinte: dizemos que a criatura não pode ser dita propriamente verbo. Então, lembra o seguinte, né? Ele já está falando no âmbito da revelação, e a gente sabe que pela revelação Deus não é só, Deus pela reta filosofia, só pela luz natural da razão, sem auxílio à revelação, sem a fé, nós podemos chegar ao conhecimento que Deus é ser, puro ser infinito. O próprio ser subsistente por si mesmo, o esse subsistente por si mesmo, o ser por essência, o ser puro, o esse puro. Esse é isso também se manifesta na revelação, no livro do Êxodo, quando Deus se revela para Moisés dizendo: eu sou aquele que é, eu sou ego sum qui sum. Ele é o ser. As criaturas não são o ser, elas possuem o ser. Elas têm o ser de maneira limitada. Deus não, Deus ele é plenamente ser, por isso ele é infinito. Essa perfeição ser, ela é íntegra em Deus e infinita. Nas criaturas ela é graduada. Então as pedras têm uma menor quantidade que a gente chama de quantidade de intensidade, quantidade virtual de ser. Os vegetais têm mais, os animais têm mais ainda, os seres humanos têm mais, os anjos mais elevados mais ainda, e Deus tem isso infinitamente, ou melhor, Deus não tem isso, Deus é isso infinitamente. Mas pela revelação nós sabemos que Deus também há pessoas em Deus, há pessoas divinas, a Santíssima Trindade. Deus é uno e trino. As pessoas da Santíssima Trindade, não cabe aqui a gente aprofundar isso, que é um termo muito, muito difícil, se diz que elas são relações subsistentes em Deus. Então elas não Deus ele continua sendo absolutamente unisimples, ser por essência, mas ele também é três, ele é unitrino. Então essa relação
ela não agrega uma maior perfeição em Deus, porque Deus já é toda a perfeição, Deus não tem como aumentar em perfeição. E nessas relações subsistentes a gente tem Deus Pai, que diz o verbo na processão, na segunda pessoa, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus Filho, o verbo de Deus, a palavra divina, o Logos divino, a sabedoria divina, e o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho. O verbo procede por geração, o Espírito Santo por expiração. Então, o verbo, de todo conhecimento ele gera um verbo, ele gera uma concepção, né? Isso tanto na nossa inteligência, por participação, né, na inteligência divina, mas em Deus também procede um verbo, mas essa processão não é um movimento, porque movimento é passar de algo que não é para algo que é, de uma potência para o átomo. Essas processões, elas se dão na própria essência divina, no próprio ser divino. Então, São Tomás ele vai dizer que na processão do verbo a gente tem 4 coisas. A gente tem o conhecedor, o que é conhecido, mas isso diz respeito tanto ao Pai quanto ao Filho, porque o Filho tanto é conhecedor quanto conhecido, né? E o Pai também. Mas o que é específico do verbo e específico do Pai é que o Pai diz e o verbo é dito. Isso que é específico. Então Deus, no seu Logos, na sua palavra divina, ele diz inteiramente a si mesmo. Essa é a processão do verbo. O que ele diz? Ele diz o esse, ele diz o ser, diz o próprio ser. É isso que é dito, né? Porque essencialmente é só um ato de ser a Deus. Ele se diz inteiramente nessa processão intelectual. O verbo é Deus se dizendo infinitamente, plenamente. Então, o que é específico do verbo é ser dito, é ser proferido. Bom, tendo isso em mente, aqui São Tomás de Aquino diz assim: dizemos que a criatura não pode ser dita propriamente verbo. Bom, lembre-se que logo no começo do Evangelho de São João diz que no princípio era o verbo, e todas as coisas foram feitas pelo verbo, e nada foi feito sem ele. Isso quer dizer que o ato criador, o ato pelo qual se institui inaugurativamente uma nova realidade, né, que é a criatura, que é a criação, ele é um ato, e pela revelação nós sabemos que ele também é um ato do verbo de Deus também, que é onde se dão também as perfeições que são tidas como próprias do verbo de Deus. Ora, o que é próprio do verbo de Deus enquanto verbo é ser dito. Então as criaturas, quando elas são instituídas, elas também são de alguma maneira ditas. Elas também podem ser ditas verbo por participação, palavras por participação. Por isso tem aquela bela metáfora que a gente encontra em Santo Atanásio, em Hugo de São Vítor, São Boaventura e em São Tomás de Aquino, que é do livro da criação. A criação é como um livro em que Deus escreve. Então as criaturas são palavras desse livro. Esse livro é como se fosse um poema. Porque a palavra poética, aí eles não falam que é uma palavra poética, mas aí eu já estou elaborando, né? A palavra poética, ela não representa com precisão aquilo que ou melhor, ela não expressa com precisão aquilo que ela representa. A criatura, né, enquanto proferida por Deus, ela não representa a Deus perfeitamente, porque a única palavra que representa a Deus perfeitamente é a palavra do verbo divino, né? Então aqui São Tomás está dizendo como que se dá essa relação das criaturas com o verbo, né, de serem instituídas pelo verbo. Então está aqui, quanto ao terceiro, dizemos que a criatura não pode ser dita propriamente verbo, mas antes voz do verbo, vox verbi. Com efeito, assim como a voz manifesta o verbo, assim a criatura manifesta a arte divina, no sentido do artifício, né? do artífice, aquele que é o que concebe e executa a obra, né? A criação é obra do artífice divino, e a arte, ela é algo de ordem intelectual. A arte é uma virtude intelectual. São Tomás ele define a arte como a segura determinação da razão, na segura ordenação da razão,
que determina como os atos humanos se sucedem, por meios apropriados a um fim determinável. É algo assim. Num comentário, se não me engano, os analíticos posteriores de Aristóteles. Então ela é uma ordenação da razão para a produção de algo, para um fazer, né? Então a criação, como algo que produz o ser, né? Esse produz aqui é analogia, né? Porque não é, o ato da criação é absolutamente sui generis. A gente não consegue arranjar uma analogia com o nosso modo de fazer, porque todo fazer da criatura é baseado em algo prévio. E o Deus, quando ele cria ex nihilo, ou seja, ele cria do nada, mas isso não quer dizer que o nada seja o termo de partida da criação, porque o nada é, o nada não pode ser nada. Não é uma pura potência, o nada nem é pura potência, porque para ser potência, a possibilidade passiva, ela tem que inerir um sujeito. O nada não pode ser sujeito de potência, porque ele não é nada. Então, quando se diz que Deus institui as coisas ex nihilo, quer dizer que o ato criador dele institui de maneira inaugural uma absoluta novidade no ser. Que então essa absoluta novidade não é tirada de dentro dele, também não é derivada de algo dele, nem derivada de algo de fora dele. Só Deus tem essa capacidade, essa força para executar esse salto do nada até o ser, que essa distância do nada para o ser é infinita. Para você executar esse salto, você precisa de uma força infinita. Só Deus tem força infinita, só Deus pode criar, né? Então, aqui ele diz: com efeito, assim como a voz manifesta o verbo, assim a criatura manifesta essa arte divina, essa concepção divina. Mas como é Deus que faz, como é um efeito de Deus, o ato criador, ele tem a perfeição que é instituída no ato criador, a perfeição da criatura, tem algo de intimamente semelhante a Deus, algo intimamente vinculado com Deus. A perfeição que é instituída é, de certo modo, um grau finito da perfeição mesma que Deus é, porque todo efeito é semelhante à sua causa. O primeiro efeito de São Tomás de Aquino, que o primeiro efeito de Deus é o ser, é o esse. Instituindo essa perfeição, né? Esse primeiro ato das coisas, que é desse ato que se derivam todos os atos, todas as outras perfeições. Todas as perfeições que existem são imperfeições do ser, perfeições do esse. Então, e o esse é aquilo que Deus é e que é dito plenamente pelo verbo de Deus. Lembra aqui que ele fala que a criatura não é propriamente verbo, mas é voz do verbo. Quem lembra do sermão do padre 2 semanas atrás, que ele diz que é a voz. A voz é um sinal sensível de uma intenção inteligível. Vocês prestam atenção no sermão do padre? Olha lá, tem que prestar atenção no sermão. Só pergunta dele. Sim. A voz, ela manifesta uma intenção inteligível. Então a criatura, ela manifesta essa intenção do verbo divino. Ela manifesta também não só essa participação no ser, mas participação naquilo que é próprio da inteligência divina, né? Porque a coisa foi concebida pela inteligência divina. E ele continua: e é por isso que os santos dizem que é por um só verbo que Deus disse todas as criaturas. Consequentemente, as criaturas são como palavras que exprimem um só e mesmo verbo divino. Por isso disse Agostinho: todas as criaturas clamam, Deus nos fez. Aqui, Santo Agostinho, aqui a citação lá do De Libero Arbitrio, mas também Santo Agostinho falou isso nas Confissões, né? Então, veja só, vou repetir: consequentemente, as criaturas são como palavras que exprimem um só e mesmo verbo divino. Então, todas as criaturas estão, de alguma maneira, dizendo o verbo de Deus. Por isso diz Santo Agostinho que todas as criaturas clamam, Deus nos fez. Mas isso não se diz senão metaforicamente. Por quê? Porque, na verdade, é a inteligência que capta, né? a metáfora aqui quer dizer que, porque o uso do termo voz é metafórico aqui. Não quer dizer que nós sejamos literalmente voz.
Mas a relação da metáfora teria uma outra explicação. Né? Tudo bem, o que tem na realidade, né? Por que as pessoas são tão surdas a essa voz das criaturas? Nós temos um grande problema, sobretudo na cultura atual. A cultura, ela deveria ser instituída, deve ser construída no dar voz a essa voz do verbo e manifestar essa voz. A cultura, ela não é senão uma extensão das nossas próprias capacidades, né, que visa manifestar essa voz das coisas. Que as obras humanas deviam ser uma espécie de repercussão dessa voz divina. Isso. Explicitando, detalhando, como se fosse isso, né? Isso. A obra humana um espelho da obra divina. Isso, a obra humana, isso que a Ana Maria falou, a obra humana deveria ser realmente uma repercussão desse verbo de Deus, dessa obra divina. Ela deve repercutir, deve manifestar, deve explicitar isso. Isso que é o verdadeiro sentido de cultura. Cultura não é mera erudição. A cultura o desenvolvimento, envolve o desenvolvimento das nossas potencialidades do nosso ser, que é o desenvolvimento do nosso próprio ser, que é nada mais do que uma expansão das perfeições do nosso ser, que é a realização da nossa participação operativa em Deus, naquilo que está dentro do nosso poder fazer. E a cultura deve não só ser uma expressão disso, mas deve ser aquilo que nos auxilia na sociedade a lograr com mais perfeição esse tipo de coisa. Então a gente vê que a cultura medieval era de fato uma cultura eficiente nesse sentido. A cultura medieval é a que mais incorporou e mais deu corpo a essa preocupação, mesmo porque o Jan Huizinga, naquele livro dele, O Outono da Idade Média, né, se não me engano assim, ele fala que nenhuma verdade era mais presente na cultura medieval do que aquela que São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13, que agora nós vemos por espelho, como por enigmas, e então veremos face a face. Ou aquela que tem em Romanos, pessoas de São Paulo, Romanos acho que é 1:20, né? Que as perfeições invisíveis de Deus, pelas coisas criadas, se tornaram visíveis. Esse era o princípio norteador da cultura medieval, era esse. Uma verdade estava tão presente na mente deles do que essa. Né? E aí, a partir do século XIV, quando os escolásticos decadentes começaram a negar que é possível chegar ao conhecimento de Deus através das coisas criadas, começaram a negar o poder da razão, já estabelecendo todas as raízes, ou melhor, as ervas daninhas, né, os tóxicas da modernidade. Isso foi cada vez mais se perdendo. Mas muito bem, o que nos dá testemunho inexorável de que as coisas são dom, né? Bom, antes de entrar um pouco nisso, né, queria falar então que o aspecto mais fundamental e primordial, característico da realidade, da existência humana, é que o ser nos é doado. A realidade, que é o conjunto dos entes, ente é tudo aquilo que é. Algo é ente. Algo ente quer dizer aquilo que tem ser, ou seja, aquilo que exerce o ser, como a gente viu na aula de 3 horas lá, que foi a última. Os graus diversos do ser, os seres. Então, incluindo aí a realidade, o conjunto dos entes, incluindo aí, portanto, nosso próprio ser, nosso próprio ente, a nossa realidade mesmo, enquanto seres humanos, nos é doada e não estabelecida por nós, mesmo porque, se tal se desse, seria uma autocontradição, pois é impossível algo ainda não instituído, não existente, que esse algo efetue a ação de instituir a si mesmo e seu próprio ser, sem nem mesmo ser. Isso seria dizer que algo é antes de ser, que existe antes de existir. Então nada pode ser causa de si mesmo.
nada pode ser causa do seu próprio ser, nada pode criar-se a si mesmo. Então, um grande equívoco, se não me engano foi Leibniz, que era um filósofo da Renascença, que chamou Deus de causa sui. Isso é um absurdo, porque nada pode ser causa de si mesmo, nem Deus. Porque Deus é absolutamente incausado. Então, nós não inventamos a nós mesmos. Nós não inventamos os entes exteriores e distintos de nós. Nós não produzimos nosso ser, não produzimos nem determinamos nossa constituição ontológica, a nossa natureza, nem nossa existência. Mas tudo isso, portanto, nos é doado. Seja a realidade exterior a nós, que nos alcança por meio dos sentidos, seja a nossa própria consistência e constituição ontológica, o nosso ser constituído como uma natureza racional, tudo isso nos é doado. Doada é nossa natureza, que é portadora, além de outros atributos de sentidos e inteligência, são capacidades receptivas cognitivas pelas quais o aspecto mesmo de dom da realidade e assim do nosso ser mesmos fazem-se presentes e evidentes. Por essa razão, considera-se que o homem não é dono de si mesmo, não possui a propriedade absoluta de si, mas somente a posse do que lhe foi dado. Eu me perdi aqui. Posse do que lhe foi dado, sendo responsável por cuidar do dom que é seu próprio ser ou realidade e dos seres que estão dentro do âmbito do seu poder, que é um poder limitado, evidentemente. Então, a atitude fundamental do homem diante do dom, portanto, é de responsabilidade, ou seja, dar uma resposta, responder por aquilo, posicionando-se de algum modo a seu respeito, que é o posicionamento diante do ser, e de cuidado. Aquilo que é recebido, se recebemos um presente, a gente não pode alterar o presente, a gente não pode fazer que aquele presente a gente tenha recebido outro presente a não ser aquele que a gente recebeu. Mas o nosso presente que a gente recebe só pode ser cuidado, zelado, guardado. Então essa atitude de responsabilidade, de cuidado, é a atitude de responder adequadamente pela realidade que lhe foi instituída, em conformidade com os desígnios da constituição mesma do dom enquanto tal, e assim, sobretudo com os desígnios do doador. Aquilo que é doado nós devemos respeitar enquanto dom, enquanto algo que não foi instituído por nós, mas foi instituído para nós. Aquilo já é pré-instituído, já é pré-estabelecido. Então nós devemos nos conformar às leis daquilo que é doado, para que nós saibamos atuar com ele no modo mais perfeito, no modo que atinja a sua perfeição. Bom, o modo de viver do homem, ele é um posicionamento ou resposta. E o posicionamento responsável é resposta a um chamado do dom. O dom é como uma voz que chama uma resposta, não é? Aquilo que é dom, que ele de alguma maneira ele chama, ele exige uma resposta de quem recebe. Ele é como essa voz, e que, como a gente viu, o que é dom é a voz do verbo. É a nossa relação com o nosso próprio ser e com das coisas distintas de nós, portanto, de responsabilidade, cuidado, zelo e o domínio ou senhorio relativo que temos sobre nós e sobre as coisas deve ser exercido enquanto responsabilidade e cuidado. Nós podemos dirigir nossas próprias operações, mas não podemos determinar a constituição ontológica das nossas próprias potências operativas, das nossas capacidades de operação. As nossas potências operativas, a nossa inteligência, a nossa vontade, os poderes que a gente tem com o nosso corpo, já possuem uma constituição ontológica prévia que evidentemente não pode ser alterada. Nós não podemos alterar, ou seja, a nossa natureza, pois todas as nossas ações, operações, por serem operações de nossas potências operativas, a nossa inteligência e nossa vontade, são de antemão pré-determinadas pela sua constituição ontológica, pela sua natureza, de modo que a própria constituição ontológica do agir, do operar, em todas as suas possibilidades, se dá necessariamente dentro de um quadro de possibilidades, ou do quadro de possibilidades, dos limites da constituição ontológica de nossas potências operativas. É que esse quadro, esse limite, já é em si um dom
e não é algo produzido por nós. O homem ele não tem um controle absoluto da realidade, mas apenas uma capacidade de disposição de dons pré-estabelecidos. A nossa capacidade de disposição e não de criação. Mesmo quando o homem ele produz artisticamente, ele produz a partir daquilo que é instituído. Então a arte, toda forma artística é uma forma meramente acidental. Isso a gente tem que ter muito em mente. Diz São Tomás no opúsculo dele sobre os princípios da natureza, que toda forma artística é uma forma acidental que se dá sobre algo já pré-estabelecido, uma substância. O homem não produz substância, não dá para o homem criar uma coisa como é o mármore, como é a madeira. Ele pode só produzir uma mesa de mármore, uma mesa de madeira, uma escultura de mármore. Uma escultura, ele não pode produzir o cobre, que é a substância. Ele produz um acidente nesse cobre, ele produz um acidente na madeira, que é essa forma artística, né? Se a gente pegar, por exemplo, uma jarra de prata e derreter ela e transformar ela numa bacia de prata, essa transformação foi puramente acidental. Não houve nenhuma... Ela só, primeiro, ela tinha um formato de jarra, ou seja, uma forma acidental de jarra. Nós alteramos o estado dessa substância, outro acidente, para o estado, a gente derreteu aquilo, foi para o estado derretido, né, líquido, não sei se a gente chama prata líquida, né? E então, a partir do líquido, nós colocamos uma outra forma acidental nela. Então, toda essa, a forma artística é uma forma acidental, nós podemos dispor, né, e as formas acidentais que a coisa tem são delimitadas pela substância, pela natureza dela, pela natureza da substância. A gente não pode, não pode ter, a jarra ela não pode ter o acidente da tristeza. Só muito metaforicamente pode fazer uma jarra que lembra alguma coisa de um cara de tristeza, né? Não sei, uma caída, assim, não sei, uma estátua, claro. Mas ela não pode ser triste, literalmente. Ela não tem, ela só tem aqueles acidentes que ela pode receber. Então o homem ele trabalha num campo limitado. Então ele só tem esse poder de dispor as coisas e também dos seus próprios dons, dos dons da sua própria natureza. Nesse que isso aqui é completamente contra o que pensam muitos filósofos modernos, né? O Sartre, por exemplo, falava que não há uma natureza humana, né? Que a existência é antes da essência. Então, a essência é determinada na historicidade do agir do homem. É um absurdo. Então, nós não temos o controle absoluto da realidade, mas apenas uma capacidade de disposição de dons pré-estabelecidos, já constituídos e cuja constituição não podemos alterar. E essa mesma capacidade de disposição já é um dom, já é dotada previamente de uma constituição que a delimita de antemão. Podemos ou respeitar a constituição do dom enquanto dom, ou nos revoltar e nos comportarmos para com o dom de modo desordenado, num ato de desrespeito à sua constituição, mas que jamais consegue alterá-la enquanto tal. Esse ato de revolta, o que se faz nesse ato de revolta? Se dispõe esses dons de um modo que não é alinhado com os princípios ou com a racionalidade que rege a sua constituição. A gente pega esses dons e a gente toca eles como se fossem instrumentos, mas toca eles de maneira desafinada em relação à sinfonia da realidade, Mas nós não conseguimos alterar a partitura de Deus, a partitura de Deus, nem a constituição mesma dos instrumentos que foram feitos por Deus. Então nós podemos apenas dirigir limitadamente as coisas, os dons, de acordo com essa mesma constituição, cabendo a nós exercer a direção conforme os desígnios divinos, ou seja, os desígnios do doador, expressos nessa racionalidade mesmo que constitui o dom. Cuja atenção, ou seja, a atenção a essa racionalidade, a esses princípios constitutivos do dom, quanto mais a gente
está atento a ela, no nosso modo de ser, no nosso modo de viver, no nosso modo de agir, mais a nossa ação é perfeita, mais isso conduz a maior potencialização, a consumação perfectiva, maior é a nossa capacidade de ação, mais perfeição nós temos, né? Mais livre é o desenrolar das nossas tendências inerentes, virtuais, perfectivas, né? Enquanto que a desatenção a tais desígnios é precarizadora, despotencializadora do ser humano, né? Os dons da realidade, ou seja, as criaturas, são como que peças de um quebra-cabeça que nos são dadas. E o que está dentro de nosso poder é somente a possibilidade de encaixá-las entre si. Tem dois jeitos que a gente pode, só dois jeitos aqui, de a gente dispor as coisas. Primeiro, nós podemos encaixá-las respeitando a racionalidade de sua constituição e seu formato, né, reconhecendo que há uma lei expressa na constituição das coisas, no formato das peças do quebra-cabeça, ou seja, há um modo próprio que é essa mesma racionalidade que os constitui, a lei de Deus, a lei eterna, né, que os determina de antemão para uma imagem determinada, que é formada pelo encaixe correto, né, uma lei comum que é universal a todas as peças. Quando a gente encaixa corretamente as peças, respeitando a racionalidade do formato delas, que uma é feita para encaixar só em outra, né, um lado dela só para encaixar no lado de uma, só outra, a gente respeita essa lei, a imagem total é formada, essa imagem de conjunto, essa lei comum, universal, essa racionalidade universal é lograda. Ou nós podemos forçar o encaixe de peças que não se encaixam, né, violentando elas. Mas mesmo quando a gente força peças que não se encaixam, se encaixarem, nós jamais podemos alterar a constituição delas, a racionalidade delas, a lei delas. Nós não podemos alterar o seu formato, de modo que elas sejam capazes de formar uma outra imagem em conjunto. Você não tem como pegar um jogo de quebra-cabeças vou mudar as peças e fazer com que a imagem total seja outra e não aquela que está pré-estabelecida. Não dá. Assim também com os dons instituídos por Deus. Então a nossa capacidade de direção, de domínio, é também por participação. O exercício que fazemos dela responde a Deus, né? E por isso somos responsáveis. O exercício que fazemos de nossas potências operativas responde a Deus, ou seja, nosso modo de agir responde a Deus, que é o mesmo que dizer o modo como vivemos, né? Que é o mesmo que dizer o modo como vivemos, o modo como concebemos a realidade, a vida, como encaramos a vida, o modo como pensamos, queremos, agimos, conduzimos a nossa vida, responde a Deus e uma resposta a Ele. O modo como exercemos o nosso ser é uma resposta a Deus, né? Ou seja, como exercemos as nossas potências operativas naquilo que está dentro de nosso limitado poder, potências essas que não são do nosso ser, potências essas que são do nosso ser e cuja realização consuma a perfeição do nosso ser. A realidade enquanto dom é um chamado, e porque Deus, Ele se diz a si mesmo. Exatamente. Tem eu não pus aqui uma citação de São Paulo, mas eu vou falar. Então nós respondemos a Deus no uso que nós fazemos dos dons, e o nosso próprio modo de exercê-los é uma forma de resposta. A realidade enquanto dom é um chamado do ser, e aquilo que é chamado responde-se. Nós podemos responder bem, de modo potencializado, pela afirmação da potência positiva da vida e do ser, reconhecendo a Deus e seus desígnios inexoráveis expressos na criação como fundamento e racionalidade mesma que deve constituir o nosso modo de ser, deve orientar a nossa conduta. Ou nós podemos responder mal, de modo precário, revoltado, como num ato de pirraça, recusando o alinhamento com Deus, que é a postura propriamente panteísta, panenteísta, gnóstica e, em suma, antropoteísta, né? Então, como a gente viu, todos os entes exclamam com voz poderosa: Ele nos fez. Deixa eu pegar uma citação aqui de São Paulo. Então seria o homem que responde, na verdade corresponde, ele concorda, ele aceita. Responder é corresponder. Ter essa aceitação, vem da mesma raiz.
Que é a palavra técnica que se usa para graça em geral, né? Corresponder à graça. Que é o restituir a Deus o verbo devido. Então, Deus chama aquilo que não é ao ser. São Paulo, na Epístola aos Romanos, capítulo 4, versículo 17. Vocat ea quae non sunt, tamquam ea quae sunt. Deus chama aquilo que não é ao ser. Mas a primeira coisa que Deus chama é a criatura, é a si mesmo. Porque chamar, quando você diz alguma coisa, você chama a coisa. E Deus, o primeiro chamado, dar um nome para uma coisa, como você se chama, qual é o seu nome, que nome você dá a essa coisa, como você vai, quando a pessoa tem um filho, ela dá um nome para qual o filho possa ser chamado. Dar um nome é chamar. O nome do nome é chamar, é chamado. Isso que é interessante. O nome do nome é chamado. Isso aí fala, a gente vai, já vou falar sobre isso. Então, todos os entes exclamam com voz poderosa: Ele nos fez. As criaturas são vozes do Verbo, como o São Tomás de Aquino falar. O Verbo diz plenamente o ser divino, o esse divino, sendo um só ato de ser por essência com Deus Pai, absolutamente unissimples, e as criaturas dizem o Verbo participadamente, ou seja, de modo múltiplo, difratado, disperso. Aquela perfeição que é absolutamente una, simples, infinita em Deus, as criaturas dizem de modo finito, limitado, diverso. Não uno, mas composto, não simples, mas múltiplo. Assim como a luz, ela tem em si toda uma concentração de radiação, de energia. As cores, quando ela se difunde e ela passa por certos meios que impõem limites, cada grau de limitação da onda que ela vai receber das coisas vai formar uma cor diferente. E a multiplicidade das cores manifesta a riqueza interna da luz que nós não conseguimos contemplar diretamente olhando para a luz, porque a luz nos ofusca os olhos. Assim, Deus também, Deus ex lux, Deus é luz. Nós não conseguimos contemplar diretamente a Deus porque Ele excede a nossa inteligência. Mas quando nós olhamos para as criaturas, que são como se fossem cores que manifestam de modo disperso a perfeição da luz de Deus, nós chegamos a conhecer uma perfeição interna de Deus, assim como conhecendo as cores, nós conhecemos algo da perfeição interna da luz branca que nós não temos acesso. Por isso que o vitral é bonito. Veja só, o que é um vitral? O vitral, vamos colocar um vitral aqui. Temos um vitral, aqui a Sainte-Chapelle, que não é só um vitral, é um monte de vitrais. O que o vitral faz? O vitral, ele é símbolo da noção de participação. Então, o vitral, ele é posicionado, as catedrais góticas, elas têm os vitrais. O vitral, ele não só é feito de vidro ou do pigmento lá que se usa para formar as cores no vidro e da pedra, mas o sol, a luz do sol é também um elemento de construção do vitral. Então, o vitral é o que é interposto entre o observador, entre a visão e o sol. E quando você olha para o vitral, se você olha, vai de noite numa catedral ou na Sainte-Chapelle, tem vitrais, o vitral ele é inteiramente negro. Não se vê nada, só se vê aquele negrume, não se vê nenhuma figura. Mas quando o sol incide sobre ela, formam-se todas as cores, e nessas cores tem as figuras representadas. Quando a gente olha para o vitral, a primeira coisa que a gente pensa, a gente vê só aquelas figurinhas, aqueles seres humanos, aquela história sagrada que está sendo narrada, ou narrações sobre a história da igreja, acontecimentos, milagres, intervenções de Deus na história, Mas o vitral não é um mero suporte
físico, fisiológico para essas figuras. Ele também tem um simbolismo, ele acompanha essas figuras e diz algo que deve ser acompanhado na interpretação dessas figuras. Que essas figuras, elas são verdades que Deus nos revela a seu respeito e nos dão a conhecer a Deus, né? Tal como a cor dá a conhecer algo da luz. Nós não podemos ver a luz diretamente, nós não podemos ver a Deus diretamente, mas quando nós olhamos para o vitral, nós podemos olhar em direção ao sol, porque o vitral, ele é um intermediário entre o observador e o sol. Ele proporciona o raio da luz do sol para a nossa capacidade visual, assim como a verdade de Deus que está na criação e nas Sagradas Escrituras, ele intermedia, essa voz de Deus intermedia e torna proporcional para a nossa capacidade intelectual aquilo que Deus quer nos ensinar sobre Ele mesmo. Esse é o símbolo do vitral. Agora vejam, e quando a gente considera aquelas figuras que estão representadas no vitral, nós temos que considerá-las, bem redundantemente, à luz desse simbolismo do vitral. Então o vitral, na sua própria constituição, na sua própria construção, ele diz alguma coisa. A arte, na estética medieval, ela é assim, ela não é simplesmente uma representação figural, mas a própria construção dela, material, é simbólica. A mesma coisa na música. A música não é, o som da música não é um mero suporte para a letra, né? Não é um mero suporte para iluminar ou para ilustrar o conteúdo de um texto. Ela também isso, mas assim como o vitral ele tem o simbolismo na sua construção, a música na sua construção puramente sonora também é luminosa. Ela também, ela sem nenhuma referência à letra, ela manifesta sonoramente, ela é um símbolo audível da ordem estabelecida por Deus, pela multiplicidade das notas, pela hierarquia que tem as notas. Existem notas mais perfeitas que outras, que se combinam de uma maneira em que a nota mais perfeita e a combinação de nota mais perfeita tem uma primazia sobre as outras, e a gente vê um movimento do menos perfeito para o mais perfeito. Isso existe. Então é como se o vitral, ele simboliza a participação ele simboliza a estrutura da realidade, que é essa relação das criaturas com o Criador, mais de um jeito assim estático. A música também representa essa participação, mas num movimento, porque tem combinações de notas que tem mais ser que a outras. Isso aí é muito interessante. Tem no tratado que eu estudo do Speculum Musicum, ele fala que, bom, as notas musicais elas são aplicações de números no som. Então, por exemplo, se eu conseguir vibrar, o som não é nada mais que uma vibração de ar. Se eu vibrar o ar 440 vezes por segundo, vocês vão ver uma nota lá. Se eu vibrar 660 vezes, vocês vão ver uma nota Mi, que é uma quinta acima. Então, relações de proporção. Quando as relações entre as notas simultâneas têm mais proporção numérica, mais as notas se fundem, mais elas se misturam, e isso faz emergir um terceiro ato que faz com que essa nota tenha mais ser do que aquelas notas desproporcionais que não se fundem, que não se misturam, que são dissonantes. As notas, as consonâncias perfeitas, elas se fundem, que, né? Por exemplo, a mais perfeita é o uníssono. Vamos cantar um uníssono coral. Do. Tá cantando a oitava, não pode. Do. Canta o do. Essa não é chegando a ser um intervalo, mas é o mais perfeito que tem. Todo mundo cantando numa só voz, onde tem a relação de 1 para 1. Cantem de novo esse do. Do. Cantando esse mesmo do uma oitava acima. Essa nota que eu estou fazendo está vibrando o dobro, é o dobro de vezes de vibração de ar que o deles. Ainda tem uma relação de integração. Essa unidade que a gente percebe, essa suavidade que a gente percebe, é considerado pelo Jacobus, Magister Jacobus, como um terceiro ato.
Assim como quando dois elementos químicos se fundem, eles perdem a forma individual e ganham uma nova forma, né, gerando uma propriedade emergente, que emerge, uma forma que emerge da mistura das duas. E quando as notas elas não têm uma relação de proporção, né, quem canta um trítono? Ti, Fá, Ti, Fá, Ti. Tá meio consonante. Todo mundo canta o Do. Do, Ti, Do, Ti. Tá chocando. Essas notas elas não se fundem. Quer dizer, quando a gente ouve elas não se integram e elas entram em choque, elas, por não se fundirem, por não ter unidade entre elas, nós conseguimos discernir muito elas. E hoje em dia a gente sabe que, na verdade, é porque existem vibrações internas dentro de uma mesma nota, existem várias notinhas dentro de uma mesma nota, e quanto mais essas notinhas internas são comuns, mais elas se fundem. Quando os harmônicos são iguais, se fundem. Quanto mais distintas, menos fusão há. Por isso que essa nota do Ti para o Fá é que menos fusão tem. E na música, esses intervalos, essas combinações de notas são dispostas de maneira que as relações imperfeitas sejam uma instabilidade que seja seguida pela perfeição, seja uma cadência, as coisas se resolvem na perfeição. Então, quando há essa ordem na música, a gente tem esse movimento dos intervalos imperfeitos para o perfeito, é chamado de movimento para um melhor ser. Melius esse. Então, essa grandeza do S, essa grandeza do ser, que as coisas tendem à sua perfeição, tendem à perfeição do ser, ela é manifesta na obra musical também. Agora eu fiz uma digressão enorme, hein? Só porque eu estou estudando esse assunto. Quando você escuta uma música, é claro, a música é a mais difícil das artes para você considerar ou escutar uma música bem construída. Assim como você interpreta o vitral, o que está contado pelo vitral, à luz do simbolismo, da luz das cores, para você interpretar a relação da letra com a constituição da construção sonora é mais difícil do que as artes visuais são mais fáceis do que as artes sonoras, né? Mas isso está plenamente consciente nos tratados de música medieval, e o músico mesmo era aquele que sabia conhecer esses princípios na obra musical. Incutir essas relações universais, digamos, na sua composição. Isso. Fazer um espelho dessas mudanças, digamos, dessa passagem do menos perfeito para o mais perfeito. Isso. Ele era e fazer a sua música. Para falar de outro modo, o músico não é apenas cantor, ele não é só um rouxinol, ele é uma coruja. O músico perfeito ele é coruja e rouxinol. A coruja tem é símbolo da filosofia, porque a coruja ela vê claramente as coisas obscuras, ela consegue ver no escuro, mas o canto dela é feio. E ela é uma ave de hábito noturno. E o rouxinol é símbolo da poesia. Ela não consegue ver no escuro, ela canta também, é uma ave predominantemente de hábito noturno, ou seja, as duas aves não tem propriamente aquele contato com a luz do sol, mas elas cantam no amanhecer antes do sol, elas precedem o sol, então é um símbolo do homem nessa vida. E o rouxinol canta muito bonito, canta muito belamente, tem um canto muito agradável, mas o canto é obscuro, porque os padrões melódicos do canto de rouxinol são muito variados, é extremamente difícil de você mapear, né, para um ornitólogo, mapear o canto do rouxinol, porque ele tem muitos padrões, não é que nem o bem-te-vi, que está sempre cantando com aquele padrão, né, os outros pássaros que a gente consegue, o sabiá, né, o rouxinol ele tem um canto muito rico, mas é obscuro. Então é como se a coruja precisa do rouxinol para ter um canto, na questão do canto agradável, mas o rouxinol precisa da coruja para entender o próprio canto. Então o artista, ou na verdade o sábio perfeito, é o que tem tanto a filosofia quanto a arte, quanto a poesia.
Não falei, mas tem um poema irlandês do século XI, se não me engano, chama justamente A Coruja e o Rouxinol, que narra uma disputa entre uma coruja e o rouxinol, e uma querendo declarar suas vantagens, as suas qualidades em relação à outra, né? Então a gente vê essa preocupação, e esse simbolismo da coruja e do rouxinol é muito antigo, não é nem medieval. Associar o rouxinol com a poesia é uma coisa da Grécia Antiga, e da coruja com a filosofia também é uma coisa da Grécia Antiga. Em Homero a gente já vê isso. Muito bem, agora por que eu estou falando tudo isso aqui? Tem essa questão da mediação. Da mediação. E da voz, que as criaturas são vozes do Verbo, e o Verbo diz plenamente o S divino, sendo um só ato de ser por essência com Deus Pai, e as criaturas dizem o Verbo, como essa maneira de fratada, né? Dispersada, por participação. Então elas dizem o ser. Então o Verbo de Deus diz o ser inteiro, ou seja, infinito. Nós dizemos o ser que nós temos. O nosso ser, ele concentra em si diversas perfeições que nós podemos irradiar. O nosso ser também é uma certa luz participada, e nós temos as cores, que são as nossas boas ações, nossas virtudes que nós podemos desenvolver. E que é para isso que a gente existe. Mas nós dizemos isso de maneira limitada pela nossa essência, pela nossa natureza. Cada coisa diz a perfeição do ser de acordo com a limitação da sua essência. É curioso isso, o Senhor diz no Evangelho: brilhe vossa luz diante dos homens. Brilhe vossa luz diante dos homens. E o crescer e multiplicar é aqui. Quando ele fala para não crescer e multiplicar, é isso aqui. Você vai ver. As criaturas dizem o verbo participadamente, elas dizem o S limitadamente, enquanto dom instituído ex nihilo, a partir do nada, ou seja, criado. Ao dizerem o seu ser, ao dizerem o seu S, que é S per participazione, né, S ser por participação, as criaturas dizem fundamentalmente o que? Deus nos fez. É isso. A coisa mais sublime que uma pessoa pode afirmar com a sua vida é Deus me fez. Se afirmar causado. E a coisa é se afirmar causado e fazer com que as suas ações deem testemunho do dom. Sejam crescer e multiplicar em perfeição. Esse é um modo potente. Quem vive assim, vive afirmando a potência positiva da vida e do ser. Quem vive de modo pecaminoso, vive de modo precário. Por que eu estou falando isso? Porque é exatamente o contrário do que filósofos como Nietzsche, Gilles Deleuze e o Foucault, esses dois últimos são do século XX, o primeiro do século XIX, concebiam o cristianismo. Então o Nietzsche, ele fala muito da vontade de potência, e ele fala dessa questão de afirmar a vida na sua potência positiva e não ser uma pessoa reativa. O reativo é aquela pessoa que... Então, o reativo é boa parte do católico tradicionalista, infelizmente. Porque é aquela pessoa que não age para afirmar uma coisa como boa, mas só fica falando, tal coisa é ruim, temos que nos opor a isso, tal coisa é ruim. Não é só o tradicionalista, mas é o conservador também, o de esquerda também, porque tem o capitalismo, então tem que ser contra o capitalismo, etc. O reativo é aquele que está sempre contra alguma coisa. Então ele está sempre contra, é quase um niilista. É praticamente um niilista. Ele não está afirmando um valor positivo, mas ele está sempre as motivações dele são sempre reativas. Se não tivesse uma oposição, não seria nada. Isso, então o cristianismo para o Nietzsche, ele é uma postura de fraco, de pessoa fraca, pessoa meramente reativa. A pessoa que tem uma motivação reativa é uma pessoa fraca na sua motivação de agir. Isso aí você pega, por exemplo, tem um livro chamado, acho que é Unbeatable Mind, de um Navy SEAL, da tropa de elite da Marinha Norte-Americana, que é a tropa de elite de todas as tropas elites do Exército. Como é o nome do livro? Unbeatable Mind, do Mark Divine. Eu não sei o que é unbeatable. Invencível, imbatível. Mente imbatível. É sobre resiliência, sobre fortaleza, dentro da fortaleza, né? Então ele diz o treinamento dos Navy SEALs
é sensacional. Eles têm um treinamento brutal e tem nos 3 meses de treinamento inicial, no final do treinamento eles têm a semana do inferno, a Hell Week. É umas semanas que eles ficam de domingo até quinta-feira fazendo cerca de 20 horas de exercícios pesados por dia e chegam no total a dormir acho que 2 horas durante todos esses dias. É para testar a pessoa. E antes da pessoa entrar no Navy SEAL, logo no começo, os treinadores vão lá e chamam o candidato lá que está sendo treinado numa sala, fala: por que você quer ser um Navy SEAL? Por que você quer ser um Navy SEAL? Aí a pessoa fica: conta aí, o que você quer da vida? O que é? Aí a pessoa responde: eu quero provar para o meu pai que eu sou bom, ele disse que eu não sou bom. Não, isso aí não é uma motivação certa. Como assim? Porque é uma motivação meramente reativa, não é uma motivação intrínseca. Aí esse Navy SEAL que escreveu esse livro, que é um Navy SEAL condecoradíssimo, não é simplesmente tropa de elite, que lá dentro foi condecorado. No meio do livro ele tem umas coisas de yoga, de orientalismo gnóstico, mas quem sabe separar o joio do trigo sabe entender, sabe aproveitar muita coisa. E aí ele deu uma resposta assim, quando ele perguntava: por que você quer ser o Navy SEAL? Ele falou: porque o destino favorece os mais preparados. Aí, fale mais sobre isso. A motivação dele não era reativa. Não era: estou fazendo isso porque me chamaram de fraco, porque vai ser uma motivação reativa. A pessoa que tem uma motivação reativa, essa motivação que se age contra as coisas. É uma motivação intrínseca, né? Seria: por que eu busco a virtude? Porque Deus na vida, a vida privilegia os que estão mais preparados. A perfeição, ela se logra naqueles que estão mais preparados para ela, que estão mais dispostos a realizá-la. E essa motivação para a perfeição é uma motivação intrínseca. Por causa do pecado original, o homem tem meio que uma configuração aí de fábrica preguiçosa, de que as motivações mais fáceis dele são as reativas, né? Toda nossa direita é reativa. Afirma porcaria nenhuma. Por isso que é um lixo. É tudo. O comunismo é a grande força de afirmação que tem. Nós temos que ser contra. Por isso que não consegue fazer porcaria nenhuma. Porque não tem porcaria nenhuma a ser afirmada. Não se constrói nada, é sempre destruir. Então vai destruir as universidades, vai destruir tudo, né? Não tem que ter universidade, tem que ter só o curso do Ayatollah. Vamos destruir tudo. É isso, a direita ela é reativa. Tá, certos pontos também, a esquerda também é reativa. Mas a esquerda ela está mais ligada a essa falsa afirmação positiva do que os que não são de esquerda. Então Nietzsche ele considera o cristianismo uma coisa reativa. No entanto, ele que é reativo. Toda a postura falsa da filosofia moderna é reativa contra a realidade. Porque é antimetafísica, ele nega a metafísica, ele nega o ser. Ele acha que o homem afirmar uma potência infinita dele é uma forma de afirmar a potência positiva da vida e do ser, viver dessa maneira, né, como se ele fosse autossuficiente. Mas isso não é verdade. Porque a própria realidade, como a gente vai ver, ela dá testemunho que ela não é autossuficiente. Então a verdadeira forma, a verdadeira vontade de potência, para a gente dizer assim, é a católica. E ela é inteiramente metafísica, ela é inteiramente subordinação a Deus. Hierárquica, não é uma proclamação de uma emancipação, de um empoderamento. O ser humano ele se potencializa na medida que ele subordina a esse dom. É isso que aperfeiçoa ele. Então, continuar aqui. Ao dizerem o ser por participação, as criaturas dizem fundamentalmente Deus nos fez, pois Deus é o esse puro. Ele e só Ele é a perfeição da criatura de modo pleno e por si mesmo subsistente. Naquela perfeição que a criatura realiza, Deus é que realiza aquilo de modo pleno. A criatura realiza a perfeição que ela é, a perfeição que ela tem, de modo limitado, participado em Deus.
Então, e a voz? A voz é algo sensível que manifesta uma intenção inteligível, que diz algo de ordem intelectual. As criaturas são metaforicamente consideradas como vozes do verbo, que é a sabedoria divina. As criaturas dizem o verbo, né, dizendo o seu esse, pois o verbo é esse puro, proferido, enquanto segunda pessoa da Santíssima Trindade. A criatura diz o seu esse, sendo, expandindo a virtus essendi do seu esse otactus essendi, desenrolando, desdobrando livremente as tendências inerentes virtuais perfectivas do seu ser, esse primeiro ato que ela tem, que é a raiz de todos os seus atos, o seu esse otactus essendi, né? Mas também elas dizem o seu esse enquanto intensificado pelo esse da graça santificante, que é um esse acidental. Então o Logos divino, o Verbo de Deus, não se manifestou, não se disse, não proferiu-se, não se expressou na ordem da criação, simplesmente na instituição da constituição criada natural das coisas, mas também enquanto se expressou enquanto aperfeiçoador, elevador a uma ordem sobrenatural dessa própria constituição, enquanto o doador da graça, e também sobretudo se expressou se encarnando, que é Cristo. Bom, o modo de viver, de exercer e de dispor dos dons é dizer o esse, é ser voz de Deus, é um modo poético, pois a criatura, enquanto voz do verbo, não diz o verbo plenamente, precisamente, portanto não diz com o seu esse limitado o esse divino, que é infinito, né? Tal como a palavra poética, que não é precisa, mas diz algo imperfeitamente, né? Mas não ininteligivelmente, né? Que ela diz algo imperfeitamente que é difícil de ser dito. Assim a criatura diz o ser, ou seja, diz Deus, diz o verbo. Deus criou tudo pelo seu verbo. O verbo é dito por Deus, né? Ele é chamado por Deus. O ato criador é ato de chamar o ser das criaturas. Quando Deus, pela revelação, afirma que tudo foi feito pelo verbo e nada sem ele foi feito, está afirmando que tudo ele criou pelo seu verbo e que assim as propriedades da pessoa do verbo também se reproduzem por participação no ato criador e na perfeição que é instituída por e nesse ato, ou seja, a criatura. O que é próprio do verbo enquanto relação, né, é ser dito. As criaturas também são assim proferidas, ditas. O verbo é a palavra divina na qual Deus se diz plenamente. As criaturas também são palavras de participação. A criação é como um livro onde se pode ler verdades a respeito de Deus, mas um livro de poesia, pois a palavra poética é densa e não é precisa em expressar aquilo que representa. Assim como a perfeição criada participa da divina, mas não a realiza plenamente, né? Nenhuma criatura representa perfeitamente a Deus, né? Ela não dá o conhecimento pleno de Deus que só Ele mesmo pode ter de si mesmo e mais ninguém. E mesmo pela visão beatífica, nenhum santo tem a visão que Deus tem de si mesmo, porque se ele tivesse, ele seria Deus. Então ele vê na medida que a luz da glória é comunicada para ele. Existem graus de visão beatífica. O verbo, ele é palavra. A palavra é aquilo que algo chama. As criaturas são chamadas ao ser, são proferidas no ato criador, são também palavras que dizem algo sobre Deus. A criação tem um discurso sobre Deus, tem um poema sobre Deus. O grande assunto da criação é o esse, é o ser das coisas finitas, o ser finito, que é uma participação no ser infinito. Esse é o tema desse poema, né? E tanto, como a gente viu numa outra aula, tanto o esse das coisas criadas não pode ser definido. Uma pessoa que não pode ser definida, o que pode ser definido é a essência, que é distinta a essência é aquilo que mede o grau de finitude, de limitação do ser. O ser, ele é medido. Quando você define um ente, você está definindo ele pela essência, mas a essência é aquilo que mede. O que é medido, a gente não consegue definir, a gente tem uma noção analógica daquilo. Certa, legítima, o conhecimento certo e legítimo e não meramente aproximativo e que seria deslegitimado pelo conhecimento infinito, mas é um conhecimento limitado, conhecimento legítimo e limitado. Bom, as criaturas também são palavras que dizem algo sobre Deus, chamam algo de Deus, referem-se a Deus, mas não perfeitamente.
mas como que poeticamente, tal como uma metáfora ou alegoria, mas sobretudo por analogia. Embora a analogia entes, né, a analogia do ente não possa ser classificada propriamente como idêntica à metáfora, ela não é metáfora. Sobre isso vocês leem a tese de doutorado da irmã Ana Maria.